Eu queria fazer um vídeo falando sobre válvulas de escape, que basicamente são coisas que você faz pra relaxar, pra desestressar, pra esquecer alguma outra coisa. E essa é uma parada bem complexa até, e todas as pessoas precisam ter uma válvula de escape, só que tem um pequeno detalhe, né? Muitas vezes essa válvula de escape pode ser uma coisa prejudicial pra você. Existem boas válvulas de escape, existem válvulas de escape ruins também, inclusive algumas podem até evoluir para algum vício ou alguma coisa do tipo. Eu queria falar sobre isso também porque eu tive por muito tempo essa válvula de escape nos videogames, e isso acabou sendo uma coisa que me atrapalhou bastante também. E eu só fui ter uma relação saudável com o videogame depois que eu entendi exatamente o que estava acontecendo, por que eu jogava tanto e qual era o resultado disso na minha vida. Então esse é o conhecimento que eu quero trazer aqui para vocês, porque é uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente entende. Por exemplo, o seu pai, o meu pai, ele não sabe, não conhece esse assunto que eu vou trazer aqui, então eu não falarei isso pra mim. Por isso que eu tive tantos problemas com isso durante a minha vida. Então é com esse objetivo que eu tô trazendo esse vídeo, pra tentar ajudar vocês a entender o que acontece no psicológico de vocês mesmo. Então eu vou começar o vídeo direto já, vou nem fazer vinheta nenhuma, porque eu vi que aquela vinheta que eu fazia meio que não fazia sentido com o meu estilo de vídeo. Então vamos começar direto ao assunto. Então vamos lá, uma válvula de escape, ela é qualquer coisa que você faça pra se desestressar, que nem eu já tinha falado. Isso pode ser jogar videogame, mas pode ser também ir pra academia, pode ser comer, né, comida, compras, pode ser assistir TV, pode ser mexer no celular. E cada pessoa tem uma coisa que faz para fugir dos problemas, né, para esquecer os problemas. A escolha dessa válvula de escape, ela é diretamente relacionada a do que a pessoa tá querendo fugir. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Como eu falei, eu jogava muito videogame. Eu ficava coisa de tipo 10, 15 horas por dia jogando videogame o dia inteiro, todo dia. E por que isso? Porque eu sabia que se eu não estivesse no meu quarto lá escondido praticamente, jogando videogame lá, quieto, eu ia estar na sala com a minha família e era um ambiente onde eu não gostava de estar. Assim, muitas vezes isso não é nenhuma coisa prejudicial pra mim, não é nem que a minha família é ruim ou nada do tipo. É só um ambiente que eu não gostava. E aí, pra fugir disso, eu ficava sozinho no meu quarto, ficava isolado, ficava quieto lá. Só pra dar mais um exemplo pra vocês, eu já vi num livro, se eu não me engano era o livro As 5 Linguagens do Amor. O terapeuta que escreveu o livro falou que ele teve um paciente que ele passava muito tempo trabalhando. Ele ficava fazendo hora extra, ficava até de noite, saía bem cedinho e voltava só pra dormir, dormia em casa e voltava a trabalhar. E por que isso? Ele fazia isso, ele ficava muito tempo no trabalho porque ele queria evitar a casa dele, queria evitar a esposa, queria evitar a família dele ali. Inclusive o cara do livro chegou a descobrir que esse cara que trabalhava bastante, inclusive ele chegava em casa e ficava com o carro parado em frente à casa. Por quê? Porque ele ficava esperando a luz do quarto apagar, pra ele saber que a esposa dele já foi dormir. E aí ele entrava, aí ele voltava pra casa. Ou seja, ele tava evitando a esposa dele. Ele tava usando o trabalho como uma válvula de escape. Isso é uma coisa bem interessante, cara, porque muitas vezes essa coisa que você faz pra desestressar, pra fugir de alguma outra coisa, ela pode ser prejudicial pra você. Que nem, por exemplo, eu que ficava o dia inteiro no meu quarto jogando videogame, eu acabei ficando uma pessoa isolada, tímida. Em alguns casos pode ser até deprimido, né? Porque se você for parar pra pensar, você não conversa com ninguém, você fica o dia inteiro num quarto fechado, no escuro. Com certeza é um ambiente propício à depressão, né? Mas nos casos mais graves, né? Talvez nas coisas, das piores coisas que você pode usar como uma válvula de escape, estariam as drogas, né? Qualquer tipo de droga, seja bebida, cigarro ou alguma coisa mais pesada, né? Se você, por exemplo, fuma para desestressar, isso com certeza vai causar em você um efeito maior do que só uma válvula de escape, né? Vai causar um vício. O seu cérebro vai começar a ficar dependente da parada, que nem é a maior parte das drogas. E aí que tá a merda. Se você consegue escolher essa válvula de escape, você tem que escolher uma coisa positiva. Mas não é também uma coisa que é fácil de escolher. Como eu disse, isso normalmente é relacionado ao que você vai fazer pra fugir do seu problema. No meu caso, foi me isolar no quarto e aí eu comecei a jogar videogame. E isso foi acontecendo naturalmente. Mas aí com o tempo eu fui pegando gosto por academia, por exemplo. E aí ao invés de ficar mais no quarto, eu ficava muito tempo estudando musculação. Eu ficava muito tempo na academia. Esse já é um hábito bem mais positivo, né? Uma válvula de escape bem mais positiva. Mas também não é uma coisa que é fácil de acontecer. Por exemplo, tem lá o gordinho que ele come pra desestressar, né? Todo mundo conhece essa pessoa que tem uma vida fodida. E aí é na comida que ela desconta todo o amargor que ela tem na vida. Inclusive, cara, tem uma coisa que me incomoda muito, que é esses tiktokers de academia, tá ligado? Que ficam falando que, porra, só é gordo quem quer, gordo é tudo vagabundo e não sei o quê. Cara, muitas vezes o buraco é mais embaixo, tá ligado? Muitas vezes esse gordo tem na família um problema muito grande, que ele tem uma pressão muito grande sobre as costas dele, e aí ele tem que, porra, lidar com muita pressão e acaba usando a comida só como uma forma de manter a sanidade mental. Aí chega um cara no TikTok xingando ele, falando que gordo é tudo vagabundo e não sei o que, só é gordo quem quer. Inclusive, muitas vezes esse cara no TikTok, eles têm os mesmos problemas
problemas, só que ele desconta todo esse amargor dele na academia e não em comida. E aí ele acha que pelo formato do corpo dele, ele pode insultar outra pessoa, desmerecer outra pessoa. E cara, se você que tá me assistindo é um desses, o seu shape não te faz melhor do que ninguém, não. Enfim, o cara gordo tem a válvula de escape dele na comida. Ou não, né? Ele pode ser gordo por vários outros motivos também. Mas esse é um grande motivo, um motivo bem popular. E aí como é que esse cara faz pra mudar essa válvula de escape? Ao invés de descontar na comida, ele desconta na academia. Cara, é uma coisa difícil. É uma coisa que, assim, você não consegue fazer conscientemente. Talvez a melhor forma de eu conseguir mudar, reverter essa situação de uma pessoa é explicar pra ela isso que eu tô explicando aqui nesse vídeo. É explicar como é que funciona essa parada, o porquê que essa pessoa tá comendo tanto e tudo mais. E aí incentivar ela aos poucos a começar a ir na academia. Mas isso é uma questão que, é assim, a pessoa tem que pegar gosto pela parada. Se ela não pegar, não tem jeito. Não tem como você mudar uma coisa desse nível, nessa profundidade psicológica, de uma forma tão assim, não, eu acho que isso aqui é melhor, então eu vou fazer isso. Isso é praticamente impossível. A pessoa que tem que começar a gostar de academia, começar a frequentar a academia e tudo mais, e começar a pegar amor por aquilo, a ponto de ela começar a trocar. Tá ligado? A ponto de ela naturalmente começar a preferir ir pra academia do que comer alguma coisa que vai engordar. Mas a academia não é a única válvula de escape positiva, saudável que tem, né? Muitas vezes você pode ser uma pessoa que estuda pra se distrair, pode ser uma pessoa que lê algum livro pra desestressar, essas coisas, né? Pode ser ler, estudar, fazer exercício físico. Às vezes é tocar algum instrumento, às vezes é jogar futebol, essas coisas. Mas olha só, não é porque você tem uma válvula de escape maneira, muito boa e não sei o que você vai ficar abusando daquilo. Mesmo se você for muito pra academia, isso vai te causar problemas, tá ligado? Você pode ter uma lesão, mas assim, o ponto principal é que o seu problema vai continuar lá, tá ligado? Você ter uma válvula de escape significa que você tem um problema e você tá fugindo dele, certo? Então a coisa certa de se fazer não é abusar de uma válvula de escape boa, mas sim resolver o problema. Esse mecanismo de válvula de escape, ele é importante, ele é bom pra você em caso de problemas que você não consegue resolver. Como por exemplo, eu tenho uma mãe que não consegue trabalhar, é muito doente, não sei o que, e eu tenho que cuidar dela, e se eu for demitido a gente não tem uma fonte de renda, a família inteira depende de mim, não sei o que, então eu tenho que trabalhar, tenho que chegar em casa, tenho que cuidar da minha mãe, não sobra tempo pra mim, não sobra tempo pra fazer nada, e aí eu tenho uma válvula de escape que é comer. Tá, cara, beleza, você precisa dessa válvula de escape pra manter a sanidade mental, é um problema sem solução, você não pode se livrar da sua mãe, ou então você não tem como melhorar, você não tem como resolver o problema. O problema tá aí e você tem que aprender a conviver com ele. E uma boa forma para você manter a sua sanidade é com certeza uma válvula de escape. Mas agora, se for um problema de fácil resolução, ou então um problema que dê pra você resolver, cara, vale mais a pena você tentar resolver esse problema do que ficar abusando dessa válvula de escape. Por exemplo, aquilo que eu falei do cara do livro lá, né, que ficava o tempo inteiro trabalhando pra evitar a esposa, pra evitar a família dele. Muitas vezes, cara, isso são coisas que você acaba conseguindo resolver com uma simples conversa. Você pode conversar com a pessoa e explicar, olha só, tá acontecendo isso, eu me sinto dessa forma, gostaria que você mudasse dessa forma, porque desse jeito tá me fazendo mal, não sei o que. Muitas vezes, cara, a pessoa, ela vai tentar resolver, vai tentar te ajudar, ela não tá querendo causar mal a você. Se você explicar a situação, muitas vezes a pessoa vai tentar te ajudar. Seja com a sua mulher, ou seja com a sua família, ou então seja algum outro tipo de problema que não envolve outras pessoas. Muitas vezes são coisas que você consegue resolver. E é sempre melhor você resolver o problema e evitar esse estresse do que ficar tratando esse estresse com alguma outra válvula de escape. Vou dar mais um exemplo pra vocês, que eu vi numa série, o Brooklyn Nine-Nine. Eu vi em um episódio, né, que a Santiago, que é uma personagem, ela tava tentando se livrar do vício de fumar. E a resolução que os personagens encontraram no episódio, que foi o capitão que encontrou, inclusive, ele falou pro Santiago assim, olha só, você é uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que se cobra demais, e isso tá te causando um estresse que tá fazendo você fumar bastante. Então, se você parar de se cobrar tanto assim, se você parar de ser uma pessoa tão perfeccionista, provavelmente você vai deixar de ser uma pessoa tão estressada e, consequentemente, vai parar de fumar também. E é claro, essa solução é a conclusão certa, né? Mas ele não te dá nenhuma dica, ele não te ensina, ele não te ajuda a resolver o problema, né? Deixar de ser uma pessoa perfeccionista é uma coisa muito difícil. Muitas vezes é um traço de personalidade que vem desde quando você era criança, né? Então você reverter isso é uma coisa muito complicada. E se é uma coisa que tá te atrapalhando, se é uma coisa que você precisa resolver e você não sabe como, eu sempre recomendo que em todos os vídeos que eu faço, falando sobre psicologia, que você converse com um psicólogo, faça uma sessão aí pra entender o que tá acontecendo com você, e aí ele vai te ajudar ou a resolver o problema, ou então ele vai te direcionar da melhor forma possível.
tá? Muitas vezes não é só um cara falando na internet que vai resolver, que vai te ajudar e não sei o quê. Às vezes sim, mas às vezes você precisa de um psicólogo, tá? É pra isso que serve o psicólogo. Ele é um profissional treinado pra te ajudar com esse tipo de problema. E olha só, eu sei que tem muita gente que fala que, terapia é coisa de louco, né? Psicólogo é coisa de louco. Mas na verdade, cara, a maior parte das pessoas precisa de uma terapia, precisa de fazer algumas sessões de vez em quando e tudo mais. Eu mesmo fiz 2 anos de terapia. E de vez em quando eu ainda vou na minha psicóloga pra conversar um pouco, porque é uma coisa que você precisa manter. A sua saúde mental, ela é a coisa mais importante que você tem na sua vida, tá ligado? E se você tem algum desse problema, alguma coisa que você tá com alguma trava, alguma coisa assim, é sempre importante que você vá no psicólogo para ele te ajudar, para ele te guiar da melhor forma possível. Mas em muitos casos também, a pessoa mesmo consegue se resolver, né? Seja acompanhando conteúdos de psicologia, seja conversando com outras pessoas. E uma coisa que eu recomendo bastante é que você comente aqui nos comentários desse vídeo mesmo, ou então de qualquer outro vídeo que fale sobre o assunto, comente sua situação, comente o que você pode fazer e não sei o que com certeza vai ter gente aí querendo te ajudar. E aí aos poucos, mesmo sem ter um profissional, muitas vezes você vai conseguir vários conselhos, você vai ver várias pessoas falando sobre o assunto, e você vai acabar se resolvendo. Então, rapaziada, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você quiser me ajudar no engajamento do YouTube, tamo junto demais. E esse vídeo que não apareceu na sua tela é o algoritmo do YouTube que te recomendou. Então é isso, até o próximo vídeo.